E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, né, aqui no nosso Brasilzão, tivemos aí o aumento de impostos, né, de tributos por meio do governo federal, né, por meio principalmente, né, exclusivamente do Ministério da Fazenda, do senhor Fernando Haddad. Nós vimos, né, na semana passada principalmente, que houve a alteração aí do decreto 6.306, que fala basicamente sobre o IOF, né, que é um imposto que incide aí sobre operações financeiras, algumas operações de seguros e operações de câmbio também. E, né, a gente viu que basicamente houve aí a duplicação, né, houve um aumento aí de 100% da carga tributária sobre o principal tipo de IOF que afeta vocês aqui que me acompanham, que é aquele IOF que incide sobre operações aí intercompany, né, entre companhias ali do mesmo grupo econômico, que são pessoas jurídicas, né. Então nesse vídeo eu não quero falar, né, de questões governamentais, de opiniões políticas, eu quero falar de impacto financeiro mesmo, tá, que você empresário e você contador aí com seus clientes que principalmente, possuem grupos econômicos, né, que se relacionam ali, que têm, conta corrente entre empresas principalmente, que emprestam quantias aí relevantes de dinheiro, para empresas aí do próprio do grupo econômico, tá. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar o impacto que você vai ter a partir do aumento, dessa alíquota de IOF que a gente teve com o decreto 2466, tá. Foi publicado na semana passada, se eu não me engano, no dia 23, de maio, edição extra do Diário Oficial da União, tá. Então eu tô aqui com o informativo, né, feito pela Receita Federal, um panfletinho no fim das contas, né, falando aqui sobre as alterações aí que teve, a partir do decreto 2466, né, em relação ao IOF. Então no fim das contas foram várias alterações aí, onerando, né, as alíquotas de IOF que estão vigentes atualmente, né, tanto em questões de seguro, questões de câmbio e principalmente aonde eu quero chegar aqui, no IOF, né, de crédito, né, de mútuo, no fim das contas, entre empresas, né. Então, o fisco, né, o Ministério da Fazenda alega que esse aumento é para uniformizar a alíquota, para afastar a simetria aí de regras de tributação, de questões fiscais, mas a gente sabe que, no fim das contas, este aumento aqui é com cunho arrecadatório para, né, sustentar toda essa política fiscal, essa política de governo que a gente presencia hoje. Enfim, indo aqui mais embaixo, né, ele fala aqui das operações, como era, como que ficou a partir do aumento, mas eu gostaria de, principalmente falar sobre este momento aqui, tá? Crédito de pessoa jurídica, ou seja, se você tem, por exemplo, um grupo econômico aí no seu contexto empresarial, onde você tem, uma holding, por exemplo, que concentra todo o caixa do grupo e, né, conforme a necessidade de caixa das empresas que estão abaixo, essa holding, no lugar de, aumentar capital ou fazer a FAQ, né, desses recursos, né, que tem uma certa morosidade, né, no processo, né, em questão a documentar todo este processo, ela vai e faz aí um aporte, faz um mútuo, né, de recursos financeiros para essas outras pessoas jurídicas aí do grupo econômico. Até o momento da publicação deste decreto, como que funcionava a questão da tributação? Havia, né, uma alíquota fixa no momento da disponibilização do recurso financeiro de 0,38%, mais uma alíquota variável conforme aí os dias, até a liquidação, né, deste recurso financeiro, até que essas empresas investidas, elas devolvessem esse recurso financeiro para a sua controladora ou para a sua coligada, certo? Porém, a partir da publicação deste decreto, olha só como que ficou, a questão da tributação destes valores a partir de agora. Você sai de 0,38% para 0,95 fixo,
quase 1% só para disponibilizar o recurso, né, para sua investida, para sua coligada, mais 0,0082% ao dia. Então a gente teve aqui, um aumento significativo, né, de carga tributária em relação ao IOF aí, que é um imposto que incide sobre esses tipos de operação, como é o próprio panfleto aqui da Receita Federal, e que informa, né. Então aqui no consolidado, em um ano você pagaria 1,88% para disponibilizar recurso, né, para essas investidas, e a partir deste decreto, a gente vê que você vai pagar aí quase 4%, né, a título de imposto, só para disponibilizar recurso aí para, uma empresa dentro do grupo, tá. Então aqui tem até um exemplinho que eles colocam, que é um caso de um empréstimo de R$ 10.000, né, de uma empresa para outra. Então aqui a gente pode falar, de empresas de um mesmo grupo econômico, né. Se você emprestasse por um ano para uma empresa, para uma investida sua, por exemplo, R$ 10.000 e ela devolvesse nesse um ano, você pagaria aí em média R$ 188 de IOF, tá. E agora, né, com essa nova alíquota, você vai pagar aí quase R$ 400. Agora coloca isso, num contexto, por exemplo, de um grupo imobiliário, né, de uma holding aí que é controladora de uma incorporadora, por exemplo, e tem abaixo dessa incorporadora aí várias SPS. E chega aí, por exemplo, uma oportunidade para você de investir, em um novo terreno, num terreno promissor para fazer uma incorporação imobiliária, por exemplo. E aí, no lugar de aportar e de fazer, aumento de capital, como gera morosidade, você decide fazer um mútuo aí para essa incorporadora, para a incorporadora emprestar esse dinheiro ou fazer um aumento de capital na SPE. Imagine que esse terreno ele custasse R$ 1.000.000. Na regra antiga, esse aporte, esse mútuo de R$ 1.000.000, você pagaria ali em média, a título de IOF, quase R$ 19.000. Só que agora, nesta nova regra, com esta alíquota aí de 3,95, você vai pagar aí em média, R$ 40.000, né, só a título de IOF para poder emprestar o dinheiro para essa sua incorporadora. Como saída, né, a gente acaba tendo que ir para aquele caminho que é um pouco mais moroso, mas mais econômico, né, pensando o imposto, e vai ser ou o aumento de capital, né, que você vai ter que fazer a minuta, vai ter que assinar, vai ter todo esse movimento aí de documentações, de registro, ou você vai ter que fazer aí um AFAC, né, um adiantamento para futuro aumento de capital, né. E este AFAC ele não pode, ficar condicionado a uma devolução destes valores, né, você não pode devolver este AFAC que você recebeu na incorporadora, porque senão o fisco vai entender que essa operação, na verdade, é uma operação de mútuo e vai cobrar aí, IOF sobre essa operação, entendeu? Depois, né, da repercussão ruim e que a publicação deste decreto teve, né, o decreto 12.466, né, o governo ele publicou o decreto 12.467 para, né, tentar corrigir aí, algumas inconsistências, né, dessas alterações, mas, né, infelizmente, essa questão do crédito entre empresas, ele foi mantido, tá. Então, eh, ainda vale, né, esses 3,95% para as operações aí de mútuo entre pessoa jurídica. E agora você pode até se questionar, né, em relação ao contrato de conta corrente, né. A gente já tem aí diversas discussões, inclusive, que já foram, a nível de STF, né, em relação ao contrato de conta corrente, por ele não se, em relação às suas características, ele não se, assemelhar, ele não se aproximar a um mútuo de recursos financeiros, né. Existe com certeza toda essa questão, né, de discussão jurídica, isso é muito legal, isso é muito válido para poder afastar o IOF dessas operações de conta corrente, porém, o que eu preciso te dizer é que no âmbito administrativo, né, falando aí de Receita Federal e falando de CARF, que é o órgão que julga aí alguns casos, né, alguns processos administrativos da Receita Federal, a tendência,
né, é que esses órgãos aí, esse órgão julgador e a Receita Federal entendam o contrato de conta corrente também, como um contrato de mútuo. Inclusive eu trouxe aqui para vocês, né, um acórdão do CARF aqui de uma sessão de 2024, então é uma sessão muito recente, inclusive é uma sessão que ocorreu depois de todo aquele caso discutido no próprio STF. Então a gente tem aqui, a ementa que basicamente disponibiliza aqui para gente o entendimento, do CARF em relação, né, ao assunto aqui que está sendo julgado em relação a esse contribuinte aqui, Minerva SA. Então ele deixa bem claro que, para o entendimento dele, a entrega, né, ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, que é o que a gente está discutindo aqui, né, o mútuo ou o empréstimo, ou a disponibilização de recursos de uma empresa que controla o caixa, né, de uma holding que controla o caixa de um grupo econômico, por exemplo, havendo ou não contrato formal, e aqui acho que é a principal questão, né, independente, né, do nome em juris ou do nome jurídico atribuído, a este contrato que é formal ou não, né, consubstancia hipótese de incidência de OF, ou seja, se na essência, né, da operação, o que está acontecendo é uma empresa está disponibilizando, né, deixando à disposição recursos financeiros para terceiros, né, e no nosso caso aqui seriam coligadas ou seriam investidas, há substância, né, para dizer que haverá incidência de UF. Então, nem os contratos, pelo menos no âmbito administrativo, né, nem os contratos de conta corrente, né, eles estariam salvos, da incidência de IOF, desse aumento aqui de 100%, né, de base de cálculo, né, desculpa, de carga tributária, para essas operações. E a gente vê, né, o Congresso, aqui, por exemplo, de acordo com essa notícia do Valor Econômico, se movimentando, né, para uma possível discussão para tentar derrubar essa alta do IOF ou até mesmo conseguir, né, ter uma conversa aí com o governo federal. E para você que trabalha com atividade imobiliária, né, para você que é incorporador principalmente, talvez você não saiba, mas existe uma previsão neste próprio decreto 6.306 do que regulamenta o IOF, em que caso você aporte recursos financeiros, né, numa sociedade a título, numa sociedade investida, né, a título de mútuo, né, e que essa sociedade investida, essa SPE, por exemplo, ela tenha como objetivo final, né, a construção de unidades habitacionais de cunho habitacional, o seu IOF ele é zerado, ele é isento também. Então, ao menos neste tipo de operação, né, quando a gente fala deste grupo econômico que eu dei como exemplo, que tem a hold e tem a incorporadora, e embaixo da incorporadora tem as SPS, ele não estaria aí abarcado por este aumento do IOF. Então aqui a gente tem um ponto muito positivo que você pode, né, usar para esses empreendimentos com finalidade habitacional. Então é isso. O objetivo desse vídeo era mais mostrar, né, o aumento, né, efetivo dessa carga tributária do IOF e tentar aí, exemplificar para você como isso vai impactar diretamente o seu bolso para você que trabalha com grupos econômicos, principalmente aí na atividade imobiliária. A gente vê, né, não é de hoje que a gente vê o movimento deste governo para conseguir aí tapar os buracos, né, dessas estratégias políticas, dessas estratégias, desses planos, né, de estratégia política, de estratégia fiscal, né? Isso acaba resvalando, né? Acaba sobrando para o contribuinte, né? Principalmente aí os contribuintes, pessoas jurídicas. Eu espero que a partir desse vídeo você consiga, né, fazer aí as contas no seu negócio para ver se vale a pena manter uma política de mútuo ou se não vamos partir aí para uma política de AFAC com aumento de capital ou de aumento de capital efetivamente. Eu espero que você consiga aí fazer o seu planejamento, combinado? Fica ligado no canal, né? Deixa o like aqui embaixo, por favor, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com aquele seu colega incorporador, seu colega contador,
para ele também ter conhecimento, né, deste aumento de carga tributária em relação ao IOF e valeu!